Oi pessoal, tudo bem? Desculpa não poder estar com vocês hoje aí. Infelizmente, eu estou gravando aqui no Alasca e não pude estar nessa premiação maravilhosa, mas quero agradecer muito esse prêmio que eu ganhei aqui, ó. Muito obrigado, todos os meus fãs, todo mundo que votou em mim. E eu quero agradecer minha mãe, meu pai, e quero agradecer todo mundo. Queria estar aí com vocês. Obrigado. Então eu preparei um materialzinho rápido para vocês, nada demais, que eu vou explicar alguma coisinha, vocês não vão ficar sem nada essa semana, e aí vocês fazem uma atividadezinha, treinam um pouquinho. É importante nunca deixar de fazer alguma coisa, nunca deixar de estudar, seja uma quantidade pequena ou uma quantidade grande. Então, o que a gente tem preparado para hoje aqui é uma aula sobre expressões. O idioma, todos os idiomas têm muitas expressões. O crioulo do Haiti também tem aquelas expressões que vão surgindo, vão misturando com outras palavras e vão dando origem a um vocabulário que às vezes não tem uma tradução tão específica. Eu separei aqui 4 expressões apenas, para a gente estudar um pouquinho. Mas tem muitas, e são muitas daquelas que são usadas como conectores, né? Em português, por exemplo, entretanto, todavia, no entanto, sendo assim, desta forma. Algumas dessas expressões, entre outras coisas também, em crioulo. Vamos lá ver algumas delas? Então, a primeira delas que eu separei é a palavra à cause. À cause. Essa palavra se escreve no final com Z, lembrando que a letra Z tem sempre som de Z. À cause. O que significa a palavra à cause, que aparece às vezes como cause ou até la cause? Bom, significa a causa de, devido a. A cause significa alguma coisa, devido a alguma coisa, ou a causa de alguma coisa. Então esse é o significado dessa palavra. Como nós poderíamos encaixar numa frase? Por exemplo, essa frase, dá uma olhada. David, a famille te souffrit un pile à cause péché grave. David, a famille te souffrit un pile à cause péché grave. O que significa essa frase? Eu vou começar traduzindo para você, mas depois eu vou parar de fazer isso. Então essa frase significa: Davi e a família dele sofreram muito devido ao pecado grave. A família dele sofreram muito e ele devido ao pecado grave. A cause péché grave. Então, você pode encaixar em outras frases aí. Será que você conseguiria montar uma frase com uma palavra a cause? Primeira palavra. Vamos para a segunda? Segunda expressão. Expressão ou palavra dépit. Essa é muito fácil de pronunciar. Dépit. Dépit. Que será que significa dépit? Dépit significa desde. Desde. Uma expressão que a gente usa bastante na língua. Por exemplo, desde que eu comecei a estudar crioulo, ou depuis moi j'ai commencé à étudier créole, desde que eu nasci, depuis moi j'ai fait. Então essa é a palavra desde ou depuis. Agora você pode tentar traduzir essas frases. A primeira eu vou traduzir. Depuis l'an petit, rivegis jodia. Depuis l'an petit, rivegis jodia. O que significa essa frase? Desde quando eu era pequeno até hoje em dia. Até hoje. Desde quando eu era pequeno até hoje. E o que será que significa a frase depuis non commencement? Depuis non commencement. Depuis non principe. Tente traduzir essa frase, tente entender. Então essa é a segunda palavra de hoje. Terceira palavra ou expressão. De temps en temps. De temps en temps. Olha que palavra legal. De temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Parece que dá para fazer até uma música, né? É musical essa palavra, de temps en temps. Na verdade, ela é uma junção de várias palavras
que meio que dá até para traduzir aí, de temps en temps. A tradução é de tempos em tempos, de temps en temps, de tempos em tempos. Também pode ser de vez em quando, de quando em quando, de tempos em tempos. Então, olha que palavra interessante. Pense numa frase, por exemplo, de temps en temps, moi participe na réunion créole. De tempos em tempos, de vez em quando, eu participo na reunião de crioulo. Ó, outras frases, agora não vou mais traduzir, agora fica para você como exercício. De temps en temps, li capable changer de temps en temps. Li capable changer de temps en temps. Outra frase, de temps en temps, nunca alguém mauvais désir. De temps en temps, nunca alguém mauvais désir. O que será que significa? De tempos em tempos, nunca alguém de mauvais désir. Pensa aí, tenta traduzir. Última expressão de hoje. Eu posso gravar mais no futuro. Le fait que. Le fait que. O que significa le fait que? Significa o fato de, ou de fato. Então essa é uma expressão que aparece bastante nas publicações. Le fait que. Le fait que. É assim que fala. Le fait que. É o fato de. Por exemplo, le fait que les ont rejeté domination Jeová. Esse é o começo da frase. Le fait que les ont rejeté domination Jeová. O fato de les ont rejeté domination Jeová, que ça terrible. Nous vim péché. Outra frase. Le fait que Christ était intègre. O fato de... Vou traduzir essa, tá? O fato de Cristo ter ficado íntegro, ou ter permanecido íntegro, le fait que Christ était intègre, le fait que Christ était intègre, nous capable de sauver. Nós podemos nos salvar. Então, essa é a palavra, expressão, le fait que. E aí, pessoal, gostaram? 4 expressões para hoje. Vocês sabem que existem muitas outras. Então, a lição de casa é, você vai procurar no artigo de A Sentinela dessa semana, além de você preparar ele, claro, você vai procurar essas 4 expressões, se elas aparecem ou não. Eu não sei porque eu não preparei ainda, mas se elas aparecem ou não no estudo dessa semana. E aí tentar entender o significado de tradução daquela frase. Outra lição. Você vai procurar, vou tentar lembrar, ou quando você ouvir na reunião, ou em outro lugar, outras expressões como essa, que donc, cependant, e outras coisas assim, você vai tentar buscar o significado delas. E se você realmente tiver dúvidas, a gente anote, a gente vai falar sobre essas expressões na próxima semana. Ok? Obrigado, pessoal. Tchau. Abraço.